significado é muito grande, por várias razões. Primeiro, creio que tem um significado planetário, isto é, nós possuímos, com esta massa documental da cultura portuguesa, tradicionalmente designada por literatura de viagem, nós possuímos aquilo que pode ser chamado uma herança planetária, isto é, não há mais que um povo europeu que tenha um tal banco de dados informativo, um tal banco de dados conceptual sobre a realidade geográfica, sobre a realidade económica, sobre a realidade linguística, antropológica da África, da Ásia e da América. Isso parece-me, na minha perspectiva, ser talvez a grande herança que nós hoje, no final do século XX, temos. E que é, na minha perspectiva, uma área não apenas com um grande valor informativo, nós poderíamos dizer que é a área através da qual os portugueses cumprem a função de ser uma espécie de olhos e ouvidos da Europa do mundo e vice-versa, olhos e ouvidos do mundo na e para a Europa, mas tem também uma profunda importância teórica ou conceptual, isto é. Esse conceito, como por exemplo o conceito de polícia, que é, digamos, se quisermos pôr as coisas de um modo simples, o antepassado do nosso conceito operatório de civilização, há uma quantidade enorme de conceitos que formam hoje aquilo que nós chamaríamos a racionalidade da compreensão humana e que começam a formá-la principalmente a partir do Iluminismo, que creio que tiveram um contributo muito importante nesta massa documental que tradicionalmente se chama de literatura de viagens. Gostaria ainda, apenas muito brevemente, de assinalar algumas das obras que eu penso que são mais importantes neste conjunto de discursos de geografia e antropologia colonial. Chamaria a atenção para, em relação à África, apenas um autor, porque é um dos primeiros intelectuais africanos a escrever em língua portuguesa. Trata-se do cabo-verdiano André Álvares de Almada. Como sabem, Cabo Verde produz, logo no século XVI, dois grandes intelectuais de cultura e língua portuguesa. Um que é um dos maiores médicos de toda a cultura mundial da época, Cristóvão da Costa. O outro é André Álvares de Almada, que é talvez o criador da geografia mais extraordinária feita sobre a África no século XVI. E mais extraordinária, principalmente a nível metodológico. É um dos primeiros autores a não desvalorizar a importância da oralidade como, digamos assim, expressão da racionalidade africana, da própria racionalidade africana. André Álvares de Almada e o Tratado dos Rios de Guiné de Cabo Verde é um dos textos fundamentais desta antropologia e geografia colonial. É um português aculturado pelo Brasil e um português acabado de chegar de Portugal e uma obra que coloca grandes interrogações, quer sobre o futuro do Brasil, interrogações otimistas, quer sobre a racionalidade tradicional da antropologia colonial, interrogações que nós chamaríamos de iniciativas. Vamos já acabar, só dizer-vos isto, esta obra, esta área deste conjunto de obras, sendo uma área que tem uma vocação de conhecimento objetivo, é também uma área de profunda articulação com o campo que nós hoje chamaríamos de doutrina e de ideologia. Isto é, ao mesmo tempo que se quer recolher o máximo de informações objetivas sobre, por exemplo, a língua, a economia, o sistema familiar, o sistema político de determinadas sociedades, quer-se, ao mesmo tempo, construir um corpo doutrinal e um corpo doutrinal essencialmente legitimador do fenómeno da colonização. E também aí é uma área muito rica, porque seremos nós os primeiros a construir doutrinas coloniais sistemáticas, mas seremos também os primeiros a ter aquilo a que nós poderíamos chamar as primeiras doutrinas anticoloniais. E há, porque as referências do Universo Algarve Mirada encontrados finais do século XVI, o Tratado Prévio de Guiné de Cabo Verde, portanto, do André Álvares de Almada, e depois outras terras que muitas vezes se ouvia falar, só como referência, por exemplo, tanto o Francisco Alves, sobre a informação das terras do Floresta de Chilão, a História Geral da Guerra Mundial do Floresta de Chilão, Padre Manuel de Monteiro, mais tarde, já no século XVII, a Relação Geral do Estado da Cristandade em Etiópia.
Fica isto só por um pouco de exemplificação, porque estes não se conseguem de que existe uma imensidade de homens que se preocuparam em divulgar na Europa